classificar num grupo que é extremamente difícil e qualquer uma das 4 equipes podem classificar normalmente. O Flamengo quer muito essa vaga e passa por uma grande atuação nossa aqui amanhã. Zé, boa noite. Boa noite. Se fala muito do retrospecto do Flamengo aqui na Arena da Baixada, da dificuldade que a equipe encontra para jogar aqui, foi só uma vitória, também numa competição internacional em 2011. Qual é essa real dificuldade? Por que é tão difícil vencer aqui? Recentemente o Flamengo até fez boas partidas, empatou na última rodada do Brasileirão do ano passado, mas na tua visão, por que é tão difícil vencer aqui para o Flamengo? Olha, eu acho que tem alguns números no futebol que é difícil simplesmente de se explicar, né? O Atlético Paranaense também enfrentando o Flamengo no Maracanã, se eu não me engano, só tem uma vitória nos últimos confrontos. Então, jogos todos duros, difíceis, mas com algumas estatísticas é difícil de você fazer uma análise. Não participei dos primeiros jogos anteriores, mas de fato o que a gente tem de realidade é que é muito difícil. O Atlético é uma equipe forte, um clube estruturado, com grandes profissionais atuando, grandes jogadores, e essa, no meu modo de ver, é a principal dificuldade de jogar contra o Atlético aqui em Curitiba. José, boa noite. Depois do primeiro jogo lá no Rio, na vitória do Flamengo por 2-1, o técnico Paulo Autuori chegou a dizer que o Atlético foi prejudicado, já que na rodada anterior, o time dele jogou no domingo e o Flamengo no sábado. No último final de semana, aqui pelo Campeonato Paranaense, o Atlético poupou todos os titulares, colocou um time sub-21 contra o Londrina e o Flamengo foi com o time principal contra o Botafogo. Por conta disso, o Flamengo vem mais desgastado contra o Atlético? Você vê dessa maneira? Como você lida com esse tipo de situação? Olha, eu acho que é uma situação semelhante, né, com o que aconteceu com o Atlético lá no Rio. Nós fizemos um jogo muito duro contra a equipe do Botafogo, um gramado pesado, boa parte do jogo chovendo, mas a nossa equipe é uma equipe que, boa parte dela, 85% do grupo, passou por uma situação muito parecida no ano passado no Brasileiro, né, onde a gente jogava quarta e sábado, quarta e domingo, com longas viagens para fazer. E eu acredito que isso tenha servido para a gente também criar uma certa casca quanto a isso. Independente se nós tivéssemos jogado ou no sábado ou no domingo contra o Botafogo, as dificuldades aqui não iam ser menores. E nós temos jogadores experientes no nosso plantel que sabem lidar com essa situação. A nossa expectativa é que a gente não sofra, não seja esse o nosso maior problema. A equipe está inteira, está forte, mentalmente forte, e a gente espera que amanhã possamos também superar esse problema e buscar uma pontuação, uma vitória aqui que seria maravilhoso para os nossos objetivos. Zé, no jogo de ida, o jogo no Rio de Janeiro, a equipe do Flamengo começou muito bem, fez os 2 gols inicialmente, e no segundo tempo o Atlético até que dominou o jogo, conseguiu fazer um gol, teve outro gol impedido. O que você espera de diferente para a sua equipe nessa partida, com o Atlético precisando vencer o jogo para tentar voltar à primeira ou à segunda colocação no grupo? Bom, eu vejo o Atlético com uma equipe jovem e muito experiente também, tem uma mescla muito boa, jogadores no setor de meio de campo que podem fazer a diferença, e eu acredito que a subida do Atlético tenha se dado exatamente porque os seus atletas conseguiram desempenhar um bom jogo no segundo tempo, e atacantes perigosos, na inversão que o Paulo Autuori fez com o Nicão e o Douglas Coutinho no segundo tempo, acabou criando mais opções de velocidades e mais agilidade no seu ataque, tanto que o gol saiu de um passe rápido do Coutinho, pegando o Nicão entrando, né, facilita o jogo, né, quando utilizando o pé certo, né, o pé bom, como a gente diz. E o Flamengo também acabou dando um passo atrás, onde a gente acabou sofrendo um pouquinho no segundo tempo. A nossa expectativa é que a gente consiga manter o nosso ritmo durante a maior parte do tempo amanhã, mesmo sabendo que em jogos desse nível a gente tem momentos que ficaremos em inferioridade e outros momentos que teremos superioridade, aí se equilibrar nesses momentos ruins e se fazer prevalecer quando a gente estiver com o maior domínio do jogo, que eu acho que é o que deve acontecer numa partida com 2 grandes equipes.
Zé, tem um vídeo que o Diego postou nas redes sociais dele fazendo um trabalho forte, intenso de fisioterapia. Uma semana após a cirurgia, você conhece muito bem seu jogador, seu atleta. Você acompanha quem diz que ele volta antes do prazo? Olha, o que a gente pode dizer é que a facilidade, né, por ele não ter tido na sua carreira nenhuma contusão grave, isso com certeza facilita o retorno. E pela dedicação que a gente sabe que o Diego tem, o tratamento está sendo cumprido à risca por ele, até mais, né? Ele faz o trabalho ali em 2, às vezes até 3 períodos, e é um atleta que se cuida bastante, tem um corpo extremamente saudável, alimentação extremamente balanceada também, é um profissional na acepção da palavra, e não me espantaria se ele conseguisse se recuperar antes do previsto, no máximo de 6 semanas para ele. Zé, a gente teve ontem a imagem de vocês saindo, né, mais uma vez, aquele movimento chamado de Aeroflá. Eu queria que você falasse, a gente vê os jogadores postando, mas para a sua equipe, qual que é o peso e o impacto que tem quando esse movimento, né, que tem se tornado aí mais recorrente, acontece? Olha, maravilhoso o que aconteceu ontem, né, mais uma vez, lá no aeroporto. A nossa torcida ela é fantástica, ela é uma equipe que é uma torcida que abraça realmente a equipe, onde quer que esteja. Nós viajamos muito ano passado e em todas as praças que estivemos foram muito bem recebidos e não podia ser diferente lá no Rio de Janeiro. Acho que o mais importante que eu passo para os jogadores é que hoje a torcida responde dessa forma porque se identifica com a maneira de jogar da equipe, com a coragem da equipe, com a personalidade da equipe e da forma como a equipe joga, buscando sempre o gol. E isso está no DNA de todo rubro-negro. E por isso eu acredito que essas manifestações cada vez são de forma mais naturais e espontânea, que é muito bom, porque a gente ter a nossa torcida ao nosso lado, sem dúvida alguma, é uma força a mais. E eles também sentiram isso ao sair do Rio de Janeiro amanhã. Tomara que a gente possa retribuir eles com uma grande vitória amanhã, um grande jogo, e podemos ser recebidos novamente no Rio de Janeiro com essa energia. Zé, mais cedo o Autori falava sobre a qualidade do Guerreiro, ele disse que a intenção dele não é fazer nenhum tipo de marcação individual no Paulo, mas falava do que ele observou da mudança do Guerreiro nessa ausência do Diego, aí falando do clássico do fim de semana. Queria que você também falasse um pouco sobre isso, né? Não só do Guerreiro assumir a responsabilidade por ser um jogador decisivo, importante para a equipe, mas se muda um pouco a função dele no time, já que o Diego não está em campo. Olha, o professor Paulo Autori, inteligente como sabe que uma marcação individual hoje no futebol, né, atual, ele é muito complicado porque você acaba tendo espaços que não são preenchidos no momento que você acompanha um jogador, faz essa marcação e que fatalmente outro jogador acaba atacando esse espaço, essa profundidade, criando dificuldade para a sua defesa, né? Então é difícil você fazer uma marcação individual em qualquer atleta, mesmo sabendo da qualidade do Paulo, assim como eles têm jogadores interessantíssimos e com muita qualidade, mas eu entendo perfeitamente que a marcação por zona ela acaba sendo mais eficiente desde que seja feita de forma equilibrada. Agora, o crescimento do Paulo, eu acho que tem muito a ver com a personalidade dele. Ele entendeu que na ausência de um outro grande jogador, que é o Diego, ele tinha que assumir um protagonismo que todos nós esperamos dele. Torcida, direção, comissão técnica e companheiros, e ele, um grande jogador que tá entendendo muito bem e procurando fazer sempre aquilo que a gente espera dele. Último. Zé, o sonho de todo treinador é que a equipe dele consiga atuar da mesma maneira, tanto em casa quanto fora. Na sua análise, você acha que a tua equipe, o Flamengo, tem conseguido repetir as mesmas atuações que tem tido no Rio de Janeiro, fora de casa, especialmente nessa Libertadores? Sem dúvida, esse é o grande sonho, mas a gente tem um adversário pela frente e cada vez as equipes se preparam mais. Nós temos hoje, sem dúvida alguma, equipes muito bem estruturadas no futebol brasileiro, o Atlético Paranaense é uma delas. Eu, até me antecipando um pouquinho, acredito que o Campeonato Brasileiro desse ano deva ser um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos tempos, dificilmente qualquer equipe vai desgarrar na frente. E por isso acredito que, mesmo a gente querendo que aconteça isso, né, em todos os jogos, essa é a busca. Sabemos o quanto é difícil, né? O Atlético Paranaense tem uma equipe que consegue jogar também muito bem fora de casa. Tem mostrado isso desde a fase da pré-Libertadores. Tanto que conseguiu
basicamente suas classificações jogando fora de casa. Então, um jogo equilibrado amanhã, tomara que a gente não só consiga ter boa posse de bola, mas também seja ofensivamente e defensivamente efetivo, porque é um jogo que a gente vai ter que manter-se equilibrado desde o apito inicial até o final da partida. Obrigado aí, boa noite.